Glória a Deus. Queridos irmãos, na paz do Senhor, que alegria estarmos aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Já nos deliciamos nesta presença santa do Senhor, através dos louvores, e a nossa alma está alegre. E estamos aqui também para meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 94. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Salmo 94, versículo 7 a 11. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Amém. Meus irmãos, nessa oração apresentemos as nossas famílias, essa oração é específica pelas famílias. Os demais pedidos a gente apresenta no final do culto, na oração última deste culto. Amém? Vamos apresentar, portanto, as nossas famílias. Eu quero convidar um dos nossos presbíteros para estar aqui orando, apresentando as famílias. O presbítero, nosso irmão Laércio, vai estar apresentando as nossas famílias, os casamentos, para que Deus esteja agindo com a sua graça e misericórdia. Seu querido. Amém. A paz do Senhor, igreja. Soberano de Israel, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por esta oportunidade de estar no teu santuário para poder ouvir, Senhor, a tua palavra. E oramos, Senhor, agora, Senhor, pelas famílias, Senhor, pelos matrimônios, pelos filhos, pelos lares, Senhor, pelos cônjuges. Eu lhe peço na autoridade do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa renovar o amor dos casais, Senhor. Do irmão para com a irmã, Senhor, e da irmã para com o vaso, ó Pai. Da mãe para com o filho, do filho para com o pai, Senhor. Para que em tudo o teu nome seja glorificado. Que a tua igreja possa, Senhor, em nome de Jesus, como família, receber este renovo, esta restauração, para que o teu nome venha a ser glorificado. É isto que nós pedimos, crendo, Senhor, que o Senhor responderá para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Meus irmãos, na direção do Senhor, quero nos trazer uma palavra da parte dele nesta noite, dentro de um tema importante, falando Deus que tudo vê, que tudo ouve e que tudo julgará. O salmo que nós lemos, a gente percebe desde o versículo 1, indo até o final do texto do salmo, a gente vai ver que o salmista ele expõe ou deixa aflorar sua indignação para com os atos perversos dos ímpios, pelo seu comportamento de soberba, de indiferença para com a justiça de Deus. A gente observa também que ele expressa dor
na sua dor, a dor na alma, em ver o comportamento dos ímpios, dos pecadores, também daqueles em geral que desobedecem a Deus. E ele se frustra diante da maldade do povo e também na percepção dele de impunidade, como aqueles homens sentiam impunes ao juízo, ao castigo divino. Ele via, portanto, a necessidade de uma intervenção divina, e a gente vê isso justamente nos primeiros versículos, do versículo 1 a 3, quando ele diz assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Era o sentimento dele, como se os ímpios estivessem tão livres nos seus pecados e que Deus estivesse ali, não é, atrasando seus juízos, sua intervenção, né? Às vezes a gente tem esse sentimento diante de situações que a gente observa. Portanto, o sentimento do salmista, ele expressa a sua pressa, o desejo que Deus ele apresse em estar trazendo em sua intervenção. Isso porque o povo de Deus também estava sofrendo os agravos dos seus inimigos, as injustiças. E ele já tinha experimentado, em momentos como este, o socorro divino. E a gente vê isso do versículo 16 a 18, quando ele diz assim: quem será contra mim os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Aí ele diz: se o Senhor não for em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar de silêncio. Ele já tinha experimentado, em outro momento, a intervenção, o livramento do Senhor contra os seus inimigos. E aí fica uma lição para nós, que não precisa a gente ter pressa com as coisas que estão no controle de Deus. Deus, ao seu tempo, né, ele vai agir. Deus sempre age. Deus, dentro do seu limite, da sua tolerância, mas quando chega na medida de Deus, aí ele entra, ele chega, e chega nem tarde nem cedo, chega na hora certa. Glória a Deus. E o salmista, ele estava convicto de que Deus estava no conhecimento de tudo. E nesse texto a gente vê, a gente vê claramente, justamente, esse tema que eu pronunciei no início. Ele vê a onisciência, a onipresença do Senhor. Deus está vendo tudo, Deus conhece tudo. E ele tinha a ciência também, a certeza que Deus haveria de estar agindo. Portanto, ele entende que, e a gente entende também, que Deus jamais, irmãos, jamais Deus, ele será omisso e conivente com os nossos pecados. Jamais. Porque ele é puro, ele é santo. Não tem como a impureza e o mal, o pecado, está próximo de Deus. Então Deus, ele jamais vai se calar diante de comportamentos anticristãos e pecados. Então haverá o tempo da manifestação de Deus, da sua justiça santa, não é? A gente sempre costuma dizer que Deus é amor, mas Deus é justiça. E é mesmo. Deus é aquele Deus que nos ama, mas Ele não é complacente com as nossas injustiças, com o nosso pecado. Glória a Deus por isso. Então hoje nós vamos falar aqui dentro desse tema, não é? Então nós vemos, portanto, primeiramente tocando, que aquele Deus que tudo vê, e é o Deus que tudo julga. Quando ele diz no versículo 10, e dizem, isso os ímpios, no seu pensamento e no seu comportamento, e dizem, o Senhor não verá.
nem para isso atentará. Aí no versículo mais abaixo, ou seja, aí no versículo 7, no versículo 10 diz: aquele que repreende os gentios não castigará. Então ele mostra que nesses 2 versículos a gente já vê justamente 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e justiça. É um dos atributos de Deus. Então os atributos de Deus, para a gente que entenda, não é, quem é Deus e como Ele trabalha, os atributos de Deus representam as características e qualidades divinas, aquilo que Ele é. As qualidades revelam a natureza e o caráter de Deus, tanto em relação à sua grandeza e majestade. Aí tem onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, que são atributos incomunicáveis. E os atributos comunicáveis: amor, bondade, misericórdia, justiça, santidade. E é importante a gente conhecer os atributos de Deus, que deve logo se entender que não é para gerar em nós o medo de Deus, o terror de Deus, não é? Quando criança, a gente ouviu muito isso. Hoje os pais estão mais cuidadosos nesse sentido, mas não quer dizer que naquela época não se viu muito a austeridade de nossos pais, não é? Talvez nós fôssemos austeros nesse tempo, nossos filhos seriam melhores. E a gente vê, portanto, que não é para causar medo de Deus, mas para sabermos quem Ele é e como Ele age. É para esse conhecimento. E para gerar na vida do crente uma maior e melhor convicção de fé, para que ele possa testemunhar do Senhor, de Deus, e também qualificar a sua adoração. Isso faz com que a gente está adorando Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é bondade, misericórdia, eternidade. Isso faz com que a nossa adoração, ela seja uma adoração mais sincera em saber quem é Deus. É importante isso. Nós devemos adorar o que conhecemos. Se você não conhece Deus, precisa conhecer a Deus para que a sua adoração seja melhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então os atributos de Deus, Ele dá sustentação à sua divindade, poder, soberania, e traz também a certeza de que todas as coisas foram criadas por Ele para atender seus propósitos. Então, dentro dos atributos de Deus, a gente também descobre isso: o porquê de tudo, o porquê da vida, o porquê da existência do homem, o porquê da existência do céu, o porquê da existência do inferno. Tudo isso nos atributos de Deus são revelados. E traz também, não é, alguns detalhes que é para provar que Ele é o Senhor da terra, por exemplo, nos atributos de Deus. Em Gênesis 1, 26, 28, é importante esse texto, para que o homem entenda que a humanidade não está na terra à mercê da sorte, para viver em uma vida dissoluta sem ter a quem preste conta dos seus atos. Não é? Os liberais, os pecadores, eles dizem que Deus lançou o homem aí, o homem fica aí à mercê da sorte, jogado na terra, e fica à vontade, porque ninguém tem a dar satisfação a Deus, que é um grande erro e equívoco deles, não é? Mas Deus, não é? Embora o Senhor Ele tenha dado aos filhos dos homens a terra, a gente vê isso na palavra do Senhor, mas no Salmo 24, verso 1, aí mostra que o Senhor, embora tenha dado para o homem gerir a terra, não foi para o homem se apossar da terra e esquecer de Deus. Não, Deus, o homem continua aqui, mas a presença de Deus está presente no universo, observando tudo, ouvindo tudo e fazendo também a sua justiça. E o Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Glória a Deus. Os atributos de Deus, eles apresentam para sinalizar que seu poder e soberania jamais serão ameaçados. Então ninguém ameaça Deus. Não teria nenhum sentido a existência dos céus, da terra e todo o universo e a própria existência do homem, não é? E existir um ser superior que fosse igual a nós e que fosse ameaçado o seu governo.
Aí que está a soberania de Deus, um dos atributos. A Isaías 43:13, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Pronto, eu sou. Ele não será, ele é. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí ele diz: operando eu, quem vai te entrar na frente? Quem vai me impedir? Glória a Deus. Nosso Deus é aquele que manda em todas as coisas, é o Todo-Poderoso. Em Deuteronômio 32, 39, 40, ele diz assim, a palavra do Senhor: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Glória a Deus. Mostra que Deus é o soberano, ninguém ameaça Deus. Glória a Deus. É também para estabelecer um governo eterno de graça universal. Foi esse o propósito de Deus. O homem pecou, mas Deus começou a estabelecer a garantia desse restabelecimento, desse tempo eterno e do governo de Deus eterno, no sentido literal. O Salmo 145:13 diz: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E Deus, no entanto, ele iniciou esse restabelecimento com a morte e ressurreição de Jesus, e será pleno, será completo no reino milenar. Isaías 9:7, a gente vê esta profecia, quando Isaías, na inspiração do Espírito Santo, ele diz: do aumento deste principado, falando de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, mas ele antecipa falando já do reino, e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, os atributos de Deus traz também esta certeza. Daniel 7:14 diz: foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas, aleluia, o servissem. E diz: o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Glórias ao nome do Senhor. Os atributos de Deus também, ele traz sentido à nossa adoração. Não teria sentido nenhum a nossa adoração se estivesse adorando Deus que não fosse eterno, se um Deus que não fosse onisciente, onipresente, onipotente. Estaríamos adorando um ser qualquer. Glória a Deus. Mas a nossa adoração é sustentada porque Deus é eterno, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele é verdade, é justiça. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então, dentro desse destaque desses três atributos do Senhor, a gente vai começar a falar o Deus que tudo vê. Está falando da sua onisciência, onipresença. Esses atributos divinos, que pertencem ao Pai, também ao Filho e ao Espírito Santo, não é para que o homem se sinta vigiado, se sinta, não é, ali secado, mas é para conscientizar de que nada se esconde aos olhos do Senhor. Não é para nos dar medo, não é para que a gente fique aqui frustrado, que Deus está me vigiando, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, misericórdia, não. Mas a gente precisa saber que há um Deus que está sobre nós, que tudo vê, que tudo sabe. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Salmo 139, do versículo 7 a 12, diz: para onde? Aleluia. Mirei do teu espírito. Para onde? Fugirei da tua face.
Aleluia! Aí ele diz: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, não adianta. O homem pode se esconder onde for. Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus vê. Aleluia! E isso não é para trazer medo, não. É para ajudar mais a gente a ser crente, a saber que existe o Deus, glória a Deus, que é todo poderoso, Deus que tudo percebe, que tudo sabe, um Deus que sonda os nossos pensamentos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, Deus está a par de tudo o que acontece conosco. Nós vamos agora no modo mais abrangente. Então, todas as nossas labutas, aflições, angústias, perseguições, traições, lágrimas, pecado, etc., tudo Deus está a par. É importante a gente ter essa consciência, porque tem hora que se tem uns comportamentos como se Deus estivesse a par, Deus não visse nada, Deus não está nem aí. Deus está vendo tudo, querido, e graças a Deus porque Ele vê tudo. Isso é maravilhoso para nós. Então Deus vê o que está oculto na nossa mente. O verso 2 do Salmo 139 diz: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. E antes que o pensamento chegue à minha boca, a Bíblia diz isso ainda, Deus já sabe. Deus já sabe, antes de formular meus pensamentos, Deus já sabe. Glória a Deus. É importante, portanto, a gente ter cuidado com a nossa mente. Aos Filipenses, Paulo escreve no capítulo 4, verso 8. É importante a gente ver os textos da palavra do Senhor e ler, fazer igual os irmãos, não é, bereanos, que está registrado lá em Atos. Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, como é bom a nossa mente estar dessa forma aqui, viu? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ocupa tua mente com as coisas boas, com as coisas santas. Cuidado com o que você está vendo, com o que você está assistindo, com o que você está ouvindo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mantenha, aleluia, a tua mente pura. Glória a Deus. E Paulo diz que mais nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui? Glorifica Jesus. Conserva essa mente. Glórias ao nome do Senhor. Ele vê os pecados não confessados e que está também a ser praticado. E aí eu reflito algo que pontuo para a nossa reflexão mesmo. É assustador, sim, é assustador, que existe pessoas que pensam, crentes, que estão em práticas e atos comprometedores com a palavra do Senhor. Pessoas que têm comportamentos ocultos ou mesmo testemunhados. Pessoas que têm pecados, estão em pecado, naquele que 1 João 5, 16, 17 diz: pecado para a morte, pecado contra o corpo, pecado, prostituição, fornicação, adultério.
quer sejam pensamentos maldosos, maliciosos, mentira, difamação, fofoca, quer sejam pecados de menos repercussão, como comportamentos inadequados e incoerentes à vida do salvo. Aí entra a questão da licitude, mas não conveniência. 1 Coríntios 6,12. E se pensa estar fora da mira de Deus. Porque tem pessoas, irmão, que têm um comportamento tão livre, que ele se sente mesmo livre até do olhar de Deus. E a gente fica assustado, que são pessoas, às vezes, que estão em culto de doutrina, que estão em escola dominical, tem certo tempo de crente, e ainda tem comportamentos, irmãos, e práticas de pecado mesmo, e se comportam como insensíveis espiritualmente. Não há peso nenhum na sua consciência. Mas Deus está vendo todas as coisas. E haverá um tempo que Deus vai estar entrando em ação. Aí a gente lembra de Jacó, a sua postura, a sua desonestidade com seu irmão Esaú, que aproveitou-se do momento de fragilidade, de fome, e comprou, usurpou ali a primogenitura. Nós vemos também ele mesmo mentindo para seu pai, dizendo-se ser Esaú, e parecia, ele foi embora depois, perseguido, preocupado em morrer. E 20 anos depois, está quem lá no Val de Jaboque? O Senhor, esperando ele. Tu vai passar por aqui. Então, querido, querida, se você está comprometido com algum pecado, algum comportamento, fique tranquilo, porque o Senhor te espera assentado no Val de Jaboque. E Val de Jaboque representa muita coisa: uma enfermidade, um desemprego, um aperto, uma perda familiar. Deus espera lá. Isso não é para assustar, não. É para melhorar a nossa adoração, a sermos crentes de verdade, a termos comprometimento e compromisso com a palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus esperou Jacó. Aí a gente lembra também de algo como Deus, ele vê, acompanha os nossos passos. A gente lê lá em 2 Reis 5, 20 a 27. Lá está falando justamente da cura de Amã. E depois Amã, grato pelo que Deus tinha feito, pela oração, pelaquilo que o profeta Eliseu tinha indicado, orientaram a mergulhar lá no Jordão. E ele quis dar presentes a Eliseu, e Eliseu não quis. Eliseu não negociava o dom que ele tinha. Ele não comercializava. Isso é importante, reflexão nesses dias. Que quantas pessoas cobram fortunas para pregar, fortunas para cantar, negociando aquilo que Deus deu, tá, claro, tem sempre daquilo, a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário, mas explorar não. Então é um perigo negociar. Mas aí o que ele negociou, mas aí, irmãos, Geazi resolveu, não, tenha paciência. Quando o homem virou as costas, ele saiu escondido de Eliseu e foi atrás de Amã. Está em 2 Reis 5, 25 a 27. Aí ele foi, recebeu lá o que tinha que receber, ele pediu, ele disse até o que queria. E quando ele volta, verso 25 diz, então ele entrou, quando entrou em casa, e pôs diante de seu senhor, diante de Eliseu. Olha o que acontece. E disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Aí ele disse, teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém ele disse,
porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Deus vê tudo, Deus vê tudo, Deus vê tudo, Deus vê tudo. Cuidado! Deus vê tudo. Ele vê os ataques do nosso adversário Satanás, que usa seus meios, suas armas, que pode ser pessoas do seu trabalho, da sua sala da escola, da sua faculdade, de falsos amigos e também, infelizmente, de irmãos, daqueles que nos atacam às escondidas, nos difamando, criticando e até articulando, criando embaraços para trazer dano à nossa fé. Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus vê. Aleluia! E é bom a gente estar atento, que volta e meia a gente está falando do irmão e da irmã. Volta e meia a gente está articulando o meio de desarticular alguém, de prejudicar um regente, de trazer danos a uma dirigente de oração, em trazer dificuldades ao superintendente da congregação, ao pastor da igreja. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. É preciso ter cuidado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! E esse texto em Provérbios 6, 16, 19 é muito forte, que está falando justamente de difamação, de fofocas, de coisas que para promover confusão na igreja, de irmão contra irmão. Não é? A gente vê muito isso no nosso meio, infelizmente. A gente ouve alguma coisa até numa reunião, logo que chega em casa, liga para o irmão: eita, falaram de você na igreja, o pastor citou até seu nome. E eu estou lhe falando isso porque sou seu irmão. Mentira, é irmão do cão. Porque irmão não faz confusão com outro irmão. Quem é da confusão é Satanás. Deus, o nosso Deus, não é Deus de confusão, é Deus de paz, é Deus de reconciliação, é Deus de perdão, é Deus de comunhão. Aleluia. Aí olha o que Salomão diz: estas 6 coisas o Senhor odeia. Odeia. Deus odeia as coisas e odeia também quem pratica elas. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e aquela que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Ixi, mulher, tu não sabe o que ela disse de você. Deus viu, Deus viu. Vou falar mais uma vez: Deus viu. Olha, obreiro, pastor Jair falou isso lá de você. Deus viu, Deus viu, Deus viu. Deus vê. Vê, transparente, como eu estou vendo aqui essa água. Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, e isso é maravilhoso, porque Ele vê todas as coisas. Aleluia. O próprio Jesus falou em Lucas 12, 2: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido ou revelado.
Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é tremendo. E Ele está aqui esta noite, sondando os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. Glórias a Deus por isso. Deus está sondando. Aleluia. São lutas do inimigo. Deus vê tudo. Quantas vezes em meio ao fogo cruzado do inimigo contra a nossa vida, quer seja no trabalho, no referi, na escola, na faculdade, às vezes atacando também nossos filhos, nossa família, nosso casamento, infelizmente até no nosso meio, no intuito de nos afastar do foco da missão que Deus nos deu. E aí somos tomados por um sentimento de impotência e terror. Temos a impressão de que estamos descobertos dos cuidados de Deus. Mas eu quero te dizer, só é impressão. Aleluia. Salmo 91, 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Oh, glória a Deus, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Levanta a tua mão, glorifica Jesus. Deus está cuidando de tudo. Aleluia. E tem mais, Salmo 46, verso 9 a 11. Ele faz cessar as guerras, é o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante a tua mão, glorifica ao Senhor. Aleluia. Mas não se preocupa não, Deus vai botar para correr o adversário. Deus vai botar para correr o adversário. Glória a Deus. Isaías 59, 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele. A sua bandeira se tranquiliza. O Espírito Santo está na frente com a sua bandeira. Não vem não, não vem não, inimigo. Está repreendido. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Tranquiliza teu coração. O céu está trabalhando. O céu está trabalhando. Ele vê as nossas aflições. Ele vê. Aleluia. Êxodo 3:7. E disse o Senhor. Isso foi Moisés chamado lá no Monte Horebe. No meio da sarça o Senhor falou: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Aleluia. Aleluia. E ele diz mais: por isso desci. Deus está descendo aqui. Está descendo aqui. Não temas aflições. Não temas perseguições. Não temas os levantes. Oh, glória a Deus. Deus ouviu a tua aflição. Ele viu e ouviu. E Ele já providenciou a vitória. Oh, glória a Deus. Paulo diz, 2 Coríntios 4, versículo 11 em diante, 8 em diante, ele diz, e disse o Senhor, 2 Coríntios 4, 8 a 11, de em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Né? Tem hora que a gente fica, meu Deus, misericórdia, Senhor, o que está vendo, meu Deus? Que levante é esse, Senhor? Que temporal é esse, Senhor?
Que coisa é essa, Senhor? Aleluia! Ele diz que não está nessa situação perplexo, mas não desanimado. Crente não desanima, não desanima. Glória a Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deixa o inimigo se levantar, deixa a perseguição. Aleluia. Deus é contigo, Deus é contigo. Abatidos, mas não destruídos. Pensou que você se acabou, pensou que você morreu, mas Jesus está falando contigo nesta noite. Aleluia. Você não foi destruído e não será, não será, não será, não será. A mão do Senhor está contigo. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu sinto o socorro de Deus nesta noite nas tuas aflições. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus, não há aflição que o Senhor não possa nos livrar. O inimigo está de pé, pelejando, jogando aflição na vida da gente. E a gente pensa até que vai morrer. Salmo 116, verso 3 a 6. Os cordéis da morte me cercam, me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aí o salmista diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Deus, o Senhor de Israel, guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou, Ele me livrou. E Ele vai te livrar, vai te livrar, vai te livrar, vai te livrar em nome do Senhor. Sinta e receba nesta noite o livramento de Deus. Aleluia. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de algumas, não, de todas, de todas, de todas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Ele vê também os nossos conflitos espirituais, os temores que afligem a nossa alma. Quantas das vezes, irmãos, nos vemos cercados e sentindo aquela opressão tremenda espiritual, ficamos como que sufocados, ficamos como que numa situação em que olhamos para um lado e para o outro, parece que tudo fechou-se contra nós, até os céus fecharam. Se Deus mandou trazer essa palavra, porque tem gente aqui hoje aflito, com conflitos espirituais. A tua alma está aflita, mas o Senhor vai trazer o bálsamo à tua alma nesta noite. A gente lembra de Elias, depois de tanto sucesso, de tanta autoridade, de tanta graça de Deus na sua vida, mas ele teve momento de conflito espiritual. Ele sentiu-se ameaçado de morte. Ele tinha visto a perseguição de Acabe e de Jezabel, que mataram tantos profetas. E ele foi para a caverna. Estava numa luta, num conflito espiritual muito grande. E o Senhor foi atrás dele. O Senhor foi buscá-lo lá na caverna. Deus não abandona os seus, mesmo nos momentos que ele demonstre fraqueza. Deus não deixa. Deus vai atrás. Deus está indo hoje à porta lá.
de cavernas hoje aqui. Ouça a voz de Deus. Ele te chama a sair. O que estás fazendo aí, Elias? O que estás fazendo aí, Maria? Antônia, Josefa? O que está fazendo aí, João, Antônio? Sai da caverna. Jó, sufocado em seus conflitos internos, ele estava confuso entre o amor, justiça e soberania de Deus, e declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ele estava debaixo da opressão daqueles amigos terríveis, acusadores. Ele começou agora ali a estar confuso. Ele estava diante de uma pressão muito grande. A gente olha o lado, não é, da reação de Jó. A gente não observa as entrelinhas da vida, do sofrimento, das angústias que Jó passou. Mas Jó teve, irmãos, conflitos terríveis. Aleluia. Ele diz: ainda que ele me mate. Mas logo, logo, ele começa a reagir. Ele começa a pensar em Deus, que Deus era fiel, que Deus não abandona o justo. Ele é aquele que ampara, que socorre. E ele diz: eu sei que meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra, e ainda dentro dos meus olhos eu o verei. Contemple o Senhor nesta noite. Deus está sarando corações aqui esta noite. Deus está sarando almas angustiadas aqui esta noite. Ao operar sobrenatural do Senhor, recebe a cura. Salmo 9:9, o salmista diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Você procura um, procura outro, é no marido, é na esposa, não encontra, é nos filhos, é ninguém, nem no pastor encontra. Mas nesta noite Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, recebe o meu abraço, recebe, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu refúgio. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Deus que tudo ouve. Deus é aquele que tudo ouve. Aquele que fez o ouvido não ouvirá. Versículo 9, parte A. E é importante a gente observar que Deus, Ele ouve, irmãos, o que dizemos dos outros e o que dizem de nós. Deus ouve tudo. Deus escuta o que se diz às escondidas. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 12:3, ele diz: porquanto tudo que em trevas, está falando isso, orientando os discípulos, mas também atacando os fariseus. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, gabinete pastoral, tem gabinete de obreiro que a pessoa diz uma coisa a outra e amanhã a congregação sabe. Aí o Senhor diz assim: porque tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será pregoado. Então aquilo que eu fizer, falar do irmão em oculto, vai chegar um momento que Deus diz: aí vai botar o microfone, o alto-falante dele, abrir bem o volume do som e fará ouvir a nossa voz. Cuidado, o que o Senhor está dizendo por aí. Deus vai mostrar em alto bom som. E o som do céu, aqui som teórico que a gente tem que estar falando, do céu é bem audível, claro. Deus vai mostrar
Deus vai ligar o gravador dele e vai falar, aleluia, mostrar que Ele é grande. Então Deus já está à escuta do que dizemos às escondidas. Cuidado. O que falamos contra o nosso irmão, o que planejamos ali, falamos, acertamos, as nossas conversas dúbias, na presença abraçamos, na ausência difamamos. Deus ouve. Eu digo mais, Deus ouviu. Está registrado no livro dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus revela tudo. Deus ouve. A gente lembra lá em 2 Reis, não é? 6, o versículo 8 a 12. Quando o rei da Síria ficou incomodado, que antes de ele planejava os ataques, mas antes que ele concluísse tudo, já Israel sabia, já revelava através de Eliseu. Isso preocupou muito ao rei da Síria, porque o Senhor lhe revelava aquilo que estava conversando lá nas suas recâmaras. Deus revelava ao servo do Senhor. Olha, Deus revela. Cuidado que Deus revela falas. Deus revela falas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não é para ter medo não, é para temer, para honrar o Senhor, reverenciar Ele e ter cuidado com as nossas falas. Deus ouviu as murmurações do povo contra Moisés e Arão. Êxodo 16, verso 1 a 3. Está o povo lá, agora no deserto de Elim. Aí o povo começou agora a ter saudade da comida do Egito. E Deus ouviu. Deus ouve quando nós murmuramos contra aqueles que Deus ungiu, que Deus escolheu, que Deus deu um cargo, que Deus separou, que deu autoridade. Deus ouve tudo aquilo que nós falamos. Está no seu livro. E Deus ouviu, portanto, quando Arão e Miriam murmuraram contra Moisés. E o que aconteceu? Deus chegou e disse: vamos fazer uma reunião. Nós três daí. Moisés, vamos ter uma reunião. Moisés não sabia nem, coitado, o que aconteceu. Vamos ter uma reunião aqui, agora, de emergência. Uma assembleia extraordinária. Aí juntou, aí está lá o Senhor, dirigindo a reunião. Glória a Deus. E o Senhor disse assim para ele, está no versículo 4, do 6 a 10, disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Aí ele disse: com Moisés não é assim não. Com Moisés meu trato é diferente. Aleluia. Ele disse que boca a boca, viu? Eu falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tiveste temor de falar, contra o meu servo, contra Moisés? Aí o que acontece? O verso 9 diz: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Aí diz que uma nuvem cobriu a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa. E quem foi depois orar para a lepra sair? Moisés. Cuidado, para depois não ser o dirigente, a dirigente de oração, a regente que você falou, o dirigente da congregação que você falou, do pastor que você falou, não vai ser ele depois que estiver lá na cama, ele dizer assim: Jesus, cura teu filho, cura tua filha. Deus é tremendo. Cuidado, não fale daqueles que Deus separou. Cuidado. Glória a Deus, nesta noite o Senhor está vacinando a gente com fofoca, com difamação, contra tudo isso, em nome de Jesus. Recebe a vacina do céu. Deus, irmãos, julgará todas as nossas falas, todas. Mateus 12, 36, 37. Esse texto é tremendo.
Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás, e aqui é sério, porque está falando de condenação, aqui não é nas bodas do Cordeiro não, viu? Aqui está falando de crente que vai para o juízo final, pelas suas falas, pelo que ele falou, pelas suas difamações, pelas suas mentiras. Tremendo. E servo dizendo, o Deus que é justiça. Fala do Deus que é justo, ele é imparcial em seus julgamentos e ações. Aí eles dizem assim, aquele que repreende os gentios não castigará. E o que eu quero dizer é que aquele que escarnece de Deus, que zomba de Deus, não ficará impune. Os filhos de Eli escarneceram as ofertas e sacrifícios. Está em 1 Samuel 2, 17 a 22, depois você confere em casa. E foram mortos na guerra contra os filisteus. E como consequência, quem morreu também? Eli. E morreu também sua nora. Deus encontra a justiça de Deus, irmãos. No tempo Deus vai encontrar lá. Pode morrer, pode ficar aleijado, pode fazer um bocado de coisa. Se não se arrepender. Porque a justiça de Deus é justiça de Deus. A gente não pode esquecer disso. A gente brinca e fala, e zomba, e difama, e lá vai, e um bocado de ir. E esquece que tem um Deus que é todo poderoso, um Deus de amor, mas um Deus que julga, de justiça. De justiça. Davi quis ocultar seus graves pecados. Natã foi lá, olha, contou aquela parábola que nós conhecemos, e depois veio a sentença, e veio logo a primeira sentença contra a justiça de Deus contra Davi, pelos seus crimes, foi a morte do filho gerado no pecado. Deus matou aquela criança. Davi enfrentou conflitos familiares, a rebelião do seu filho Absalão, e depois da sua morte, o incesto de Aminon com Tamar, o escândalo de Absalão, de armar uma tenda na praça, armaram uma tenda para ele, e ele teve relações com todas as concubinas de Davi, tudo em consequência do pecado. Deus perdoou. Quando Natã vai falando com ele, e Deus conhecia o coração de Davi, disse, mas eu perdoei os seus pecados. Mas as consequências acompanharam. Isso faz parte do juízo de Deus. Então as consequências dos pecados, Deus perdoa quando confessa. Mas a justiça de Deus, o juízo, acompanha. Acã escondeu na sua casa a capa babilônica. Josué 7, e foi achado por Deus. O que aconteceu com ele? Foi apedrejado e tocado fogo. E é interessante que a gente reflete, pode refletir isso aqui rapidinho, estou terminando, sobre esse pecado de Acã. Porque é um pecado que trouxe consequência coletiva. Porque quando ele fez isso, sofreu logo a derrota de Israel. Por aí, um exército pequeno, foi tão pequeno que ele disse, não, basta só 3 mil homens para não alcançar o povo. Perderam, foram derrotados. O que eu quero dizer, irmãos, um pecado oculto dentro da igreja, ele pode trazer e traz danos à igreja, coletivo. Aí a gente quer que o fogo derrame e não derrama. A gente quer que Jesus salve a multidões, não salva. Isso é importante dizermos aqui. Porque quem sabe nesta noite, se Deus mandou dizer isso aqui, que tem gente aqui que possa estar nessa situação. Eu creio até que tem. Deus, a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes fazer aquilo para quem ela foi proposta.
E eu tenho certeza de Deus está falando aqui por misericórdia nesta noite, para que você confesse e Deus tenha misericórdia de você. Mas a igreja sofre. O povo de Israel sofreu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus é tremendo. Nós somos o corpo de Cristo. E quando alguém peca no corpo, todo o corpo sente. Mas haverá um momento certo de Deus encontrar-se com quem peca com Ele. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos daquele com quem temos de tratar. Vai se bater com Deus. E se encontrar com Deus para juízo não é coisa boa, não. Isso é para a gente refletir aqui. Jesus está às portas. E nós vamos encontrar com Ele se permanecermos vivos, vamos entrar, vamos participar das bodas do Cordeiro, estaremos diante dEle. Mas se perder essa oportunidade, vai para a grande tribulação. E na grande tribulação o negócio vai ser quente. Chegará a fatura do pecado. Eclesiastes 12,14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, encerro aqui, declarando também que dos aspectos da justiça divina, isso para quanto Deus é maravilhoso, que mesmo dentro de tanto pecado, de pecados ocultos, Deus está com a sua justiça, que ela vem acompanhada, que é um dos aspectos da justiça de Deus. A justiça de Deus é acompanhada pela misericórdia. Deus não é apenas justo, mas também misericordioso, e oferece perdão àqueles que se arrependem. Então, enquanto você permanece a misericórdia de Deus, né, nessa justiça dele, Ele está dando oportunidade. Confessa, deixa. Todo dia você ouve a voz do Espírito Santo, deixa. E a palavra de Deus, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A justiça de Deus é paciente. Mas é preciso ter cuidado. Romanos 2, 4, 5, estou encerrando. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, resistência a não querer confessar, ou quem sabe perdeu a sensibilidade espiritual, não sente mais culpa de pecado. E aí está grave. Aí o Espírito Santo não está mais presente. Enquanto o crente sente arrependimento e vontade de confessar, o Espírito Santo está. Mas quando ele está pecando e acha que não deve confessar, o Espírito Santo foi embora, de hoje, há muito tempo. Não está salvo. Aí diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. E encerro dizendo que a justiça de Deus obedece o seu tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia ensina que os planos de Deus são perfeitos e que o seu tempo é o tempo certo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que temamos a Deus, que entendamos que Deus é Deus, que o Deus que ama é o Deus que derrama juízo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Espírito Santo ainda esteja na nossa vida, no nosso coração ativo. E nesta noite Ele esteja tocando em corações que por acaso estejam aqui precisando ter um acerto com Deus. Tenha um acerto com Deus.
E se não tem, Deus está vacinando a gente para não pecar, para jamais esconder pecados se pecar, mas confessar e deixar, porque a Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançarão. Dá para glorificar o Senhor? Glória a Deus. Deus os abençoe.